Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal GE Projetos e Tutoriais. No vídeo de hoje, a gente vai aprender como utilizar esse módulo aqui, o módulo Sensor de Temperatura MAX 6675. A gente vai ver a pinagem, as especificações e o funcionamento desse módulo. E depois eu vou ensinar para vocês como montar esse projetinho aqui, para exibir a temperatura medida pelo módulo num display LCD como esse. Então, vamos lá. Bom pessoal, esse módulo que eu comprei vem exatamente da maneira que está aqui. Vem com esse sensor aqui, um sensor de temperatura, vem com o próprio módulo, essa plaquinha aqui, e vem com 5 jumpers do tipo fêmea-fêmea. Esses jumpers aqui servem para você conectar nos pinos do módulo e conectar esses pinos no seu microcontrolador. Então, por exemplo, vamos supor que você estivesse usando um Arduino Nano, como esse aqui que está na minha mão. Você ia conectar o jumper aqui nos pinos do Arduino Nano, como eu conectei esse jumper laranja aqui, e você conectaria os outros jumpers, e você conectaria esses aqui no seu módulo, para fazer a comunicação entre o módulo e o microcontrolador. Só que esses jumpers têm um porém. Eles são do tipo fêmea-fêmea. Então, se você estivesse usando, por exemplo, um Arduino Uno como esse aqui, não funcionaria, porque ele não tem a ponta aqui do tipo macho para encaixar no Arduino Uno. Então, isso que eu estou falando aqui é mais um aviso para, se você comprar aí em qualquer lugar na internet, e você olha se ele vem com jumper fêmea-fêmea ou macho-fêmea. Porque se vier com jumper fêmea-fêmea e você for usar com Arduino Uno, você vai precisar comprar também jumpers do tipo macho-fêmea para poder utilizá-lo. O principal componente desse módulo, eu vou aproximar ele um pouquinho aqui da câmera. O principal componente dele é esse chip que eu estou aqui apontando, que é o chip CI MAX 6675, que dá o próprio nome do módulo. Esse chip ele faz o seguinte, pessoal. Ele vai pegar a temperatura medida pelo nosso sensor aqui e vai transformar essa temperatura num sinal digital que pode ser lido pelo microcontrolador. Um detalhe importante desse chip é que ele só funciona com termopares do tipo K, como esse aqui. Esse é um termopar do tipo K. Não adianta você conectar aqui outros sensores como o PT100 ou termopar de outro tipo, porque, pelo que eu li no datasheet dele, ele só funciona com termopares do tipo K. O chip MAX 6675 consegue ler temperaturas na faixa entre 0 e 1024 graus Celsius. Porém, a gente fica limitado pelo termopar. Por exemplo, esse termopar aqui que veio com o módulo, ele só trabalha até 600 graus Celsius. Então, se você utilizar esse termopar com esse módulo, você só vai conseguir medir até 600 graus Celsius, porque se for acima disso, vai danificar seu termopar. Mas, se você estiver interessado em medir temperaturas maiores do que 600 graus Celsius, tem vários termopares do tipo K aí no mercado que medem temperaturas maiores. Tem alguns aí que eu já vi que trabalham com 800 graus Celsius e tem alguns que trabalham com até 1250 graus Celsius. Então, se você não quiser ter essa limitação do termopar, você precisa comprar um termopar do tipo K que trabalhe com uma temperatura máxima maior ou igual a 1024 graus Celsius, que é a temperatura máxima do chip MAX 6675. Eu falei sobre essa questão da temperatura, pessoal, e essa é a temperatura que ele consegue medir, 1024 graus Celsius, a temperatura máxima que o chip consegue medir a partir do sensor, passando essas informações para ele. Porém, tem outro parâmetro importante, que é a temperatura de operação do módulo. É a temperatura do ambiente que esse módulo vai ficar para ele trabalhar bem. E essa temperatura é de menos 20 graus Celsius até 85 graus Celsius. Então, se esse módulo aqui, se essa plaquinha
estiver num ambiente com temperaturas maiores do que 85 graus Celsius, ela pode ser até danificada e não vai funcionar bem. É um parâmetro muito importante e não deve ser confundido com a temperatura de medição, como eu falei, que é o que ele consegue medir. Então, se você for medir temperaturas muito altas, sempre toma cuidado para o ambiente que você for colocar a plaquinha não estiver com uma temperatura maior do que 85 graus Celsius, senão vai danificar a plaquinha. A resolução do chip é de 0,25 graus Celsius. Isso quer dizer que com esse módulo a gente vai conseguir obter, medir variações na temperatura medidas pelo sensor de no máximo 0,25 graus Celsius. Vamos supor, por exemplo, que o sensor está medindo 1 grau Celsius, mas aí ele sofre uma pequena variação de 1,1 graus Celsius. O módulo aqui não vai detectar, ele só vai detectar a partir do momento que for uma variação de 0,25 graus Celsius. Daí, por exemplo, se ele tivesse em 1 grau Celsius e passasse para 1,25 graus Celsius, aí ele detectaria essa variação. A pinagem desse módulo é muito simples. Eu vou aproximar ele aqui da câmera. Você pode ver que ele possui 7 pinos. Esses 2 pinos aqui maiores do tipo parafuso e esses outros 5 pinos aqui menores. Os pinos aqui do tipo parafuso são para a gente conectar nosso sensor de temperatura, o nosso termopar. Veja que o de cima é o positivo e o de baixo é o negativo. E quando você for conectar, você vai fazer da seguinte maneira. Veja que o termopar possui 2 terminais aqui. O terminal azul você vai conectar no negativo e o terminal vermelho você vai conectar no positivo, o de cima aqui. Agora eu vou falar sobre os 5 pinos menores, que são os pinos que a gente vai conectar no microcontrolador. Veja que os 2 primeiros pinos aqui, os pinos da esquerda, os 2 primeiros da esquerda, são o GND e o VCC. Aqui é onde você vai conectar a tensão de alimentação do módulo. E a tensão que você vai alimentar ele aqui pode ser na faixa de 3 volts até 5,5 volts. Essa faixa de tensão é muito boa porque ela permite que você alimente o seu módulo com microcontroladores de 5 volts, como o Arduino, que eu já mostrei. Mas você pode também utilizar esse módulo com microcontroladores de 3,3 volts, como é o caso do Node MCU aqui, que também é um microcontrolador bastante popular. Então, essa faixa de tensão do módulo permite que você trabalhe com diferentes tipos de microcontroladores. O terceiro pino aqui, o pino do meio, é o pino SCK. Esse pino aqui é o seguinte, pessoal. Esse pino ele vai receber um sinal de clock do microcontrolador. Ou seja, o microcontrolador vai enviar um sinal de clock para o módulo por esse pino. Para quem não sabe o que é um sinal de clock, ele é um sinal de onda quadrada cuja frequência determina a frequência do sinal de saída. O quarto pino, que eu estou mostrando aqui, é o pino CS. E essa sigla quer dizer Chip Select, em português, seleção de chip. Segundo eu li no datasheet, o que esse chip faz é o seguinte. Quando a gente aplica uma tensão de estado baixo aqui, ou seja, quando a gente colocar a tensão nesse pino em 0 volts, o chip MAX6675 vai passar as informações da temperatura medida para o nosso microcontrolador. O quinto pino é o pino aqui SO, o último pino, que quer dizer Serial Output, que em português é saída serial. Esse pino, que é o pino que passa as informações da temperatura medida pelo sensor para o nosso microcontrolador. O sinal que ele manda é um sinal digital de 12 bits, em que esses 12 bits representam a temperatura medida pelo sensor. Esses bits são passados para o microcontrolador de forma serial.
Por isso que é um serial output, uma saída serial. E serial quer dizer o seguinte, é um bit após o outro. Primeiro ele passa o primeiro bit, depois passa o segundo bit, até chegar no 12º. E a frequência com que ele passa esses bits é determinado pela frequência do sinal de clock, como eu falei, e ele só vai passar esses bits quando o pino CS for acionado, também como eu falei anteriormente. Bom, pessoal, agora vamos para a parte prática do nosso vídeo. A gente vai utilizar o nosso módulo para medir temperatura. Vamos passar essa temperatura para o Arduino e vamos exibir essa temperatura nesse display LCD aqui. Para essa prática, a gente vai utilizar uma mini protoboard para fazer as conexões de alimentação e vamos utilizar vários jumpers do tipo macho-fêmea e alguns do tipo macho-macho. O display que eu vou estar utilizando nessa prática aqui é do tipo que possui 20 colunas e 4 linhas. Porém, se você possui apenas aquele que tem 16 colunas e 2 linhas, também vai servir. Tem apenas uma pequena alteração na programação, mas eu vou explicar. Então vamos lá. Vamos para a IDE do Arduino, onde eu vou explicar o programa que a gente vai utilizar. Agora, a gente está aqui na IDE do Arduino e eu vou explicar o programa para vocês. Pessoal, eu expliquei toda aquela teoria sobre sinal de clock, sobre o pino CS e sobre o sinal de saída. E o que o nosso programa tem que fazer é mandar um sinal de clock para o sensor através do Arduino. Ele tem que também acionar o pino CS para receber o sinal digital de SO e ele também tem que converter esse sinal de 12 bits de SO num valor de temperatura em graus Celsius. É claro que se você tiver um conhecimento em eletrônica digital e souber programar, é possível fazer isso, mas é bastante trabalhoso. Para nossa sorte, alguém já fez isso para a gente. Alguém já programou todas essas funções que eu falei nessa biblioteca aqui, a MAX6675 Library. Então, se você for baixar esse programa do medidor, que o link dele vai ficar na descrição, não esqueça de baixar essa biblioteca aqui. Mas é a MAX6675 Library da Adafruit. Cuidado para não baixar outra com nome parecido, porque tem várias aqui com nome bem parecido. O nosso programa é muito simples. A primeira coisa que a gente faz aqui é declarar algumas bibliotecas. A biblioteca wire.h para comunicação I2C com o display LCD. A biblioteca Liquid Crystal I2C.h, que é a biblioteca com as funções do nosso display LCD. Depois a gente declara a biblioteca MAX6675, que é a biblioteca que eu acabei de falar para vocês anteriormente, com as funções do nosso módulo MAX6675. E depois a gente vai definir aqui algumas constantes. Primeiro a gente define o pino SO, o pino de saída do módulo MAX vai ser igual a 8. Porque a gente vai conectar aquele pino do nosso módulo no pino digital 8 do Arduino. Depois a gente define que o pino CS vai ser igual a 9, porque a gente vai conectar o pino CS no pino digital 9 do Arduino. E o pino de clock, o pino CLK, a gente define que ele vai ser 10, porque a gente vai conectá-lo no pino digital 10 do Arduino. Depois, pessoal, a gente vai criar aqui um objeto chamado MeuThermopar. Eu dei esse nome aqui, MeuThermopar, mas você pode colocar o nome que você quiser. E ele é um objeto do tipo MAX6675. E a gente pode criar esses objetos aqui porque a gente já declarou a biblioteca. Então a gente declara ele aqui e a gente declara os pinos. Primeiro o pino de clock, que é o pino CLK. Depois o pino do CS, que é o pino aqui que ele ativa para enviar os sinais da saída. E depois o pino SO. Então aqui a gente está criando o nosso termopar com esses pinos aqui que a gente já definiu. Depois a gente declara aqui também um display que a gente deu o nome de LCD e aqui ele é do tipo Liquid Crystal I2C. E a gente pode declarar essa variável por causa da biblioteca aqui que eu falei antes.
E o programinha é muito simples. Aqui no Setup, a gente vai iniciar nosso display LCD. Então, a gente coloca aqui LCD Begin 20,4. Por que 20,4? Porque esse display que eu estou usando, ele é de 20 colunas e 4 linhas. Se você estivesse usando um display de 16 colunas e 2 linhas, era só substituir aqui 20,4 por 16,2. Ia funcionar do mesmo jeito. Daí aqui na função loop, o que a gente vai fazer é escrever a temperatura medida pelo módulo MAX6675 no display. Então, primeiro aqui a gente faz um clear, um LCD clear, que é para limpar a tela, porque cada vez que passa pelo loop a gente limpa a tela e escreve o texto novamente. Depois a gente coloca o cursor do display na posição 0.0, ou seja, na primeira coluna e na primeira linha. Depois a gente escreve esse texto aqui, medidor de temp. Eu coloquei temperatura abreviado porque na linha só cabe 20 caracteres. Então, se eu colocasse medidor de temperatura, uma parte do texto ia acabar indo para outra linha. E eu não quis que ficasse assim, preferi abreviar. Então, está aqui o título, medidor de temp. Depois a gente muda o cursor para a próxima linha. Vamos escrever aqui temperatura, 2 pontos. E depois a gente escreve isso aqui, a temperatura em Celsius. Então, veja só, print, LCD print, meu termopar, ponto, read Celsius. Ou seja, esse read Celsius aqui é uma função da biblioteca, que ele já fornece para a gente a temperatura lida pelo módulo 6675 em graus Celsius. E depois a gente coloca aqui um C para indicar que está em graus Celsius. E esse é o programa. E depois a gente dá um delay aqui de 1 segundo para que ele espere 1 segundo e exiba isso aqui tudo de novo. Se você não der esse delay, ele vai ficar passando pelo loop muito rápido e ele vai ficar apagando e escrevendo os caracteres de maneira muito rápida que você não vai dar para enxergar no display. Então você tem que colocar um delay aqui. Pode ser de 1 segundo, pode ser de meio segundo. Eu preferi deixar de 1 segundo aqui, mas você pode alterar o tempo também. E é isso aí, um programa bem simples. E agora vamos testá-lo. Bom, pessoal, e como vocês podem ver, o circuito já está todo montado e eu também já gravei o programa aqui no Arduino. Então é só a gente ligar e testar. Mas vou falar um pouquinho sobre as conexões. Como você pode ver, eu estou usando a protoboard aqui só para fazer as ligações de alimentação. Então eu puxo 5 volts IGND do Arduino aqui para a protoboard e daí eu puxo para os módulos. Puxo para o display e puxo para o módulo MAX6675. Estou usando aqui os pinos A4 e A5 para conectar no display LCD. E também, como vocês podem observar, estou usando os pinos aqui 8, 9 e 10 para conectar aqui no módulo MAX6675, conforme eu falei no programa. Então vamos lá. Só conectar aqui, ligar a energia no Arduino e vamos testar. Deixa eu diminuir a luz do estúdio para dar mais ênfase no display. Vou dar um zoom aqui no display para ver se está pegando. Veja só, está exibindo legal aqui. Tudo que a gente colocou lá é medidor de temp. E aqui ele vem temperatura. E ele está mostrando a temperatura ambiente. Que no caso aqui está em torno de 24 graus Celsius. Está em torno de 24 graus Celsius com pequenas variações. E para melhorar nosso teste aqui, a gente vai medir variações de temperaturas maiores. Então eu trouxe aqui um copo de água gelada e vou mergulhar aqui o sensor nesse copo. Vamos ver se está funcionando legal mesmo. Veja que a temperatura está caindo ali. Temperatura despencando ali. Já está em 10 graus Celsius.
caindo bastante. Então ele está medindo aqui, deu para ver que ele pegou bem a variação negativa de temperatura. E vou colocar também um copo de água quente, que eu trouxe aqui. Copo de água quente, vamos ver se ele está medindo legal as temperaturas mais altas também. Subindo bem rápido a temperatura. Subindo bastante e já está praticamente já perto ali de 70 graus. Então ele detectou também as variações quando a temperatura aumenta. E era esse o teste que eu queria fazer. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. É um vídeo bem simples para mostrar mais o funcionamento do módulo e para a gente fazer esse circuitinho aqui. Eu pretendo ainda fazer um outro vídeo sobre esse módulo, que eu vou desenvolver um controlador de temperatura utilizando o módulo MAX 6675. E se eu conseguir fazer isso, eu vou trazer o vídeo aqui em breve. E é isso. Se você gostou, deixe o like e inscreva-se. Até a próxima.